Fala galera, começando mais um episódio do nosso podcast 3 Pontos. Você já sabe, a casa do Campeonato Carioca é aqui na Band. Você pode acompanhar o campeonato na TV Band, também na Band News FM, além do Band Esportes. Hoje a gente traz uma convidada mais do que especial aqui no nosso podcast. No mês do Dia Internacional da Mulher, a repórter Amanda Oliveira. Oi, Amandinha, tudo bem? Tudo certinho. Olá, prazer estar aqui com todos vocês. Muito legal, gosto muito, viu? Obrigada por me chamarem. E lembrando sempre, Band News FM Rio, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, acompanha a gente lá. Bom, Amanda, a gente vai falar de Campeonato Carioca, então nada melhor do que trazer alguém que já foi 4 vezes para as finais do Campeonato Carioca. Foi 2 vezes campeão, 2 vezes vice. A gente traz hoje aqui no podcast o Lúcio Flávio. Lúcio, obrigado por ter aceito o convite. Vou pedir uma salva de palmas aí para o Lúcio, nosso convidado de hoje. Lúcio, obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço o convite, poder estar aqui com vocês, falar um pouquinho sobre essa competição, que ela é tão glamourosa, né? Em todo o país aí ela é bem mencionada por isso. E uma satisfação poder participar com vocês aqui nesse bate-papo. Mandinha, por favor, comece aí. Então, vamos falar um pouquinho dessa carreira, vamos bater aqui tudo que você já passou, que a gente acompanhou fora de campo. Mas eu queria perguntar para você, o que você prefere? Jogar ou atuar como técnico? Bom, é difícil alguém que tenha trabalhado como um atleta e hoje é um treinador. Eu ainda estou começando, buscando aí no meu espaço, mas a vida de atleta ela é muito melhor, muito mais fácil de lidar. Você tem que ter um cuidado, óbvio, bem exclusivo, contigo mesmo, consigo mesmo, mas o cuidado do que o treinador tem que ter, ela é muito maior, não só dos atletas, tem as outras pessoas que fazem parte da comissão. Então, a vida como atleta, ela acaba sendo bem mais fácil para você poder administrar, para você, digamos assim, se permitir fazer da forma como você quer, e eu acho que acaba tendo um cuidado maior em relação a tudo isso. E agora passa a carreira de atleta, você tem que se preparar para uma outra função. Tá gostando, tá curtindo. É como se fosse um pai, uma função de pai, vamos dizer assim. É mais ou menos isso, uma gestão diferente, com vários filhos, alguns trazem mais problemas que outros, alguns mais rebeldes, alguns mais quietos, mas é um desafio legal, assim, bacana. Eu me vejo muito pelo fato de ter sido um atleta, em relação a muitos episódios que ocorrem. Então isso acaba de alguma forma me trazendo uma condição de poder passar muitas das coisas também que eu vivi como atleta. Algumas é óbvio que até pelo momento que hoje bem diferente de alguns anos atrás. O futebol também, assim como a sociedade, ela acaba mudando. O futebol mudou, as pessoas também mudam. Então você tem que ir acompanhando também essas mudanças que ocorrem. Agora, Lúcio, a gente trouxe aqui, são 4 vezes na final do Campeonato Carioca, 2 vezes campeão, 2 vezes vice. Torcedor que está em casa, torcedor do Botafogo, vai lembrar que de 2006 até 2010 o Botafogo chegou em todas as finais do campeonato. 2009 você não estava no Santos. Agora, o torcedor lembra muito de 2007, foi um time marcante para o torcedor do Botafogo. 2010 pelo título com o Louco Abreu. Agora, você chega no Botafogo em 2006, vindo do São Caetano. Como é que era aquele grupo em 2006? Campeão carioca também, né? A gente tem um Botafogo com um técnico que até então era uma aposta, né? O Carlos Roberto não era tão conhecido do torcedor brasileiro, tinha feito muitos trabalhos lá nos Emirados Árabes, na Arábia. Como é que foi a formação desse grupo de 2006? O que você lembra daquela época? Bom, assim, no primeiro momento, o Botafogo vinha de alguns anos já sem sequer chegar a uma semifinal. Então, o primeiro desafio do Botafogo já era esse, até porque, se não me falha a memória, 2003, 2004, 2005, por exemplo, americano, com todo respeito, mas americano chegava,
chegava a Volta Redonda, Cabo Friense, até chegou em semifinal. E o Botafogo, então, ele era como mais um ano que tinha se passado e não tinha ido bem, ele era uma incógnita, né, em relação à competição. Alguns jogadores, né, como eu, acabei chegando, me recordo na época, né, que havia, acho que permanecido o Scheid, alguns jogadores que faziam parte já de 2005 que finalizaram o ano, e aí foram chegando aí outros atletas. Em um primeiro momento, né, até você criar, digamos assim, um laço ali como equipe, as coisas demoraram um pouquinho a pegar o jeito, né, que se espera, mas a partir do momento que foi pegando, nós fomos também compreendendo que a competição nos possibilitaria, né, chegar a um primeiro objetivo, que era a Taça Guanabara, e nós conseguimos, né, fizemos a decisão contra o América, ganhamos, e na Taça Rio, digamos assim, nós, como se fala, né, nós meio que sentamos numa vantagem que nós tínhamos. E aí, digamos, desaceleramos algo que poderia já dar a nós uma condição de ter sido campeão já direto. Né? Na oportunidade, nosso, digamos, segundo turno, a Taça Rio ela não foi boa, e aí tivemos praticamente que aguardar, né, a equipe que viria a nos enfrentar numa eventual decisão. E foi o que aconteceu. O Madureira, que tinha uma boa equipe, né, na oportunidade, conseguiu vencer a Taça Rio, e aí fomos para essa decisão. Conseguimos, né, depois de alguns anos, um título importante para o clube. Se não falha a memória, eram 9 anos, né, sem uma conquista estadual. E aí, a partir do ano 2000, o primeiro troféu, né, como campeão estadual. Então, assim, para quem estava chegando nesse primeiro ano, né, de clube, como era o meu caso, foi algo fantástico, até porque, infelizmente, também na decisão do campeonato, eu acabei rompendo o joelho, o ligamento do joelho, que foi a única lesão grave que eu tive na minha carreira. E isso aí foi um fato bem marcante para mim, por isso acho que até aumentou um pouco assim a questão do próprio vínculo que eu tinha dentro do clube, sabe? As pessoas começaram, já me tratavam bem, mas a partir desse episódio, assim, eu acho que fortaleceu muito assim essa minha identificação até com o clube. Agora, Amanda, vou tentar, tá? Não vou prometer, não, mas era Lopes, Rui, Rafael Marques, Chay, Bill, Thiago Xavier, Diguinho, Lúcio Flávio, Zé Roberto, Dodô e Reinaldo? Era esse time Aí, aí. eu lembro. Pra quem que eu devo torcer, né, Amanda? Pois é. Não sei, eu não sei. O Flamengo tá falando. Agora, ô Lúcio, você falou de uma coisa que é importante a gente lembrar, né? Você sofre uma lesão no primeiro jogo. No primeiro jogo você chega a colocar uma bola na trave, né? Numa cobrança de falta. E nas duas ocasiões que o Botafogo é campeão, 2006, 2010, com você não joga as finais, né? Como é que é isso pra você? Isso foi algo assim até interessante, né? Porque de fato nos dois jogos que levantamos o troféu eu não estava em campo, né? Mas você tá na foto. Eu participei da foto, né? Porque fazia parte do elenco, mas de fato foi uma coisa assim que ficou marcado, né? Até pelas duas lesões que eu tive, né? Em relação a um episódio, né? Primeiro do joelho, depois de uma fratura na mão, né? Que foi durante a semana naqueles jogos de Copa do Brasil, né? Que ocorreu a lesão e na oportunidade até o doutor pediu para que eu pudesse fazer imediata, né, cirurgia para que eu não tivesse futuro, né, nenhum tipo de problema, e acabei ficando fora, né, das duas decisões, né. Mas foi assim momentos marcantes nessa passagem como atleta, né, porque de fato você passar um período, né, dentro de um clube e ali você chegar nas fases finais de uma competição como objetivo, né, principal, isso é o que realmente acaba marcando muito, né, na carreira do atleta isso. E como é que foi isso na sua cabeça? Foi jogar a temporada toda e chegar no último jogo mentalmente? Como é que você falou Assim, isso? eu assim sempre fui muito tranquilo, né? Então
eu entendia que era algo que digamos, poderia ocorrer em outro momento, né? E eu estava sujeito a passar por isso, porque todo atleta tá, né? É claro que às vezes determinados momentos marcam mais que outros, né? E foi de fato isso que aconteceu. Tem algum jogo de 2006, nesse primeiro campeonato seu, que é marcante para você, ô Lúcio? Assim, algum jogo ou algum gol que você tenha feito? Eu acho que o jogo, inclusive contra o Americano no Maracanã, esse jogo foi um jogo marcante, assim. Eu acho que primeiro porque os últimos confrontos do Botafogo contra o Americano, na oportunidade, eles não eram favoráveis ao Botafogo. Então, digamos que era um clube assim, digamos, difícil, chato para o Botafogo enfrentar. E eu recordo, foi até um jogo bastante complicado. Mas por que que eu gravo esse jogo? Porque nesse jogo, acho que, se não me engano, foi o primeiro gol que eu fiz com a camisa do Botafogo, de um arremesso lateral do Rui, que o Rui arremessava a bola forte, né? E a bola entra praticamente assim, um pouco mais no meio campo ele estava, a bola entra quase dentro da área. Então, quando eu já recebo, eu já corto o defensor e acabo fazendo o gol. Então, por isso que eu acho que foi assim um jogo marcante assim para mim esse jogo. Tá aí, Amanda. Lembra desse Botafogo americano? Não lembra, né? Mais ou menos. Mas eu era um pouco mais nova, mas curti muito. Fase boa, época boa do Botafogo. Agora, Lúcio, você pega um momento, digamos assim, de transição do Botafogo, né? O Botafogo, naqueles anos ali, 2006, 2007, joga muito no Maracanã. A partir de 2008, joga mais no Newton Santos. Na verdade, eu quero fazer duas perguntas. A primeira, fazer um gol naquele antigo Maracanã era diferente? E sobre o Newton Santos, assim, se você tivesse que escolher um estádio para fazer um gol, era o Maraca ou era lá no Newton Santos? Eu acho assim que o, o estádio em si, é claro que o Maracanã ele tem até a proporção histórica dele, né? Um estádio que hoje, digamos, você pergunta para qualquer lugar, qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo vai falar sobre o Maracanã, né? De tamanha história que se tem. E quando o Maracanã ele recebe um público grande, ele é um estádio diferente, né? E a gente, como atleta, como jogador, você quer jogar nesses palcos, né? Que são diferenciados, né? Que tem a condição de levar o torcedor, né? E a gente, assim, enquanto criança, né? Na minha oportunidade como criança, adolescente, não existia o Newton Santos, né? A gente conhecia o Maracanã e o sonho era jogar no Maracanã, né? Então o Maracanã, acho que para qualquer atleta ele tem esse pontinho, né, especial na carreira. E sem dúvida ali foram momentos bons, né, enquanto nós pudemos estar ali no Maracanã atuando. E aí depois veio o Newton Santos, que aí entra, né, já na questão do jogo, né, que foi o jogo inaugural que nós atuamos, né? Então eu tive o privilégio de fazer parte desse elenco que fez o primeiro jogo no estádio, que venceu o primeiro jogo ali. E tipo, posso te dizer assim, com toda clareza, que quando o Newton Santos ele está lotado, ele é muito bacana de se jogar também. Porque apesar de ser um pouco mais distante por causa até da pista, mas quando o estádio tá recheado de gente ali, está lotado de gente, ele é fantástico, né? Então a atmosfera para o jogador ela acaba sendo especial. Agora, Lúcio, 2006, a gente está falando bastante sobre esse ano. 2006 tem uma curiosidade. Você, camisa 10, por onde passou, joga com a 7 do Botafogo, o Dodô joga com a 10. Mas depois de uns anos ali, você vai para o Santos e no Santos joga com a camisa... Qual camisa, Amanda? Nossa, Pelé. E Pelé, e aí? Como é que é isso? O que representa para você? Dois grandes clubes com camisas pesadas. Então, por vezes, você, enquanto atleta, você, apesar de estar no lugar, você não, não sabe a dimensão que é, por vezes, você tá vestindo uma camisa que ela vai passar anos e as pessoas vão lembrar, né, desses jogadores que fizeram história. Então, na oportunidade, óbvio que a maioria dos clubes que eu joguei, ou eu era camisa 10, camisa 8. Quando eu vim para o Botafogo, como o Dodô estava
digamos, já estava, digamos, no clube, né? Eu cheguei e me deram a 7. Eu recebi com o maior carinho possível, até porque, como a gente fala, né? Da 2 a 11 todo mundo quer, né? Quer ser titular do time. Mas assim, foi legal, porque depois, conhecendo, obviamente, a história, né, melhor do clube, a gente já sabia, óbvio, quem era Garrincha, né, as grandes estrelas que já tinham passado no clube, mas a partir do momento que você está no clube, você começa, né, a vivenciar aquilo. Por exemplo, nós trabalhávamos em General Severiano, as paredes ali, né, fotos, quadros, e isso aí é uma coisa assim que só quem esteve ali dentro e que realmente pôde perceber a dimensão que é vestir uma camisa dessa é que vai compreender. Então, e aí depois, né, quando acaba, digamos assim, o ano de 2008, infelizmente o Botafogo estava passando por muitos problemas já num contexto financeiro, e o ano de 2008 meu, assim, eu terminei muito bem o ano, né? Acho que foi o ano talvez que eu tenha feito um maior número de jogos, se não me engano eu joguei 72 jogos no ano, foi assim, um número absurdo. E eu recebi muitas propostas, né, na época, proposta até dos clubes aqui do Rio mesmo, na oportunidade, mas aí eu pensei comigo, poxa, eu quer queira ou não, eu fiz 3 bons anos aqui no Botafogo, já tenho uma marca aqui dentro, tenho uma história. Eu acho que se eu for direto para um clube aqui do Rio, para mim não é legal. Eu não sei se eu vou me sentir bem, né? Eu pensei assim. E aí eu tive uma possibilidade de ir para um clube do Japão. E essa história poucas pessoas sabem, assim, só as pessoas que são mais próximas de mim, que é até o clube que hoje joga o Iniesta, né? Que é o Vissel Kobe. Na oportunidade eu recebi uma proposta, porque Caio Júnior estava assumindo lá para ser o treinador. E eu tinha, quando o Caio jogava no Paraná, foi o ano que eu subi para jogar, né, no Paraná. Eu já tinha uma Tinha relação. uma relação com o Caio, não tinha trabalhado com ele enquanto atleta, mas aí ele me indicou para ir para lá. E numa das oportunidades de reunião que eu tive, porque como eu era de Curitiba, né, eu tinha ido de férias para Curitiba, esse pessoal do Japão estava num hotel lá, eu tive uma primeira reunião para conhecer. Quando eu fui para uma segunda reunião, um ex-dirigente do Paraná Clube tinha assumido o Santos. E aí ele me liga horas antes de eu ir para a reunião com o japonês e fala: não, você vai para o Santos. Ah, quanto que os caras estão te pagando lá? Não, estão me pagando muito bem, não sei o quê. Não, eu pretendo jogar fora. Não, você vai jogar no Santos, você vai trabalhar comigo, vamos. E aí nos acertamos e acabei indo para o Santos. Então, quando eu fui para o Santos, quando eu recebi a proposta do Santos, é óbvio que quem está no Santos, ele vai falar muito sobre a questão, pô, você é meia, pô, você pode jogar com a camisa número 10 do Pelé, e quem gosta de futebol acaba se sensibilizando com isso. E aí eu pensei, poxa, eu já joguei com a 7 do Garrincha, eu posso jogar com a 10 do Pelé, eu posso ser um dos poucos jogadores no Brasil que jogou com a camisa dos 2 maiores jogadores que já tiveram dentro do nosso país. E de fato, né, foi uma condição que aconteceu, que ocorreu, né, de eu ter vestido a camisa, na minha visão, né, mesmo sendo jovem, e isso conversando com pessoas, né, meu falecido avô falava isso, que os 2 maiores jogadores que já pisaram no nosso país foi o Pelé e foi o Garrincha. Então, para mim, é um privilégio isso. Para poucos, né? É para É poucos. para poucos. Eu nem sei se realmente aconteceu de alguém De outros também ter casos, né? vestido a camisa dos 2. Né? O Dodô chegou a jogar no Santos. Eu não lembro se ele jogou com a 10 do Santos. Com a 7 do Botafogo, eu lembro que ele jogou. Agora, o Dodô também pode ser um caso, eu não lembro. Nós teríamos que estar dando uma É, pesquisada pe- aí, mas de fato, o Dodô, se ele jogou Mas com Por são... enquanto é você. É. E o time era entrosado em 2007 dentro de campo, mas e fora de campo, como é que era o clima? Como é que era a relação de vocês? Era muita amizade? 2007 deixou saudade, né? Olha, era um grupo assim que até fora de campo se dava bem, porque eu me recordo assim que em vários momentos
quando, por exemplo, tinha aniversário de filho de alguém ou aniversário propriamente do atleta ou da esposa, na grande maioria, quase todo o grupo, né? Então, era um grupo que se deu bem, assim, até mesmo fora de campo, apesar de sermos, né, pessoas muitas vezes diferentes, de um gostar de uma coisa, outro gostar de outra, mas no geral se dava bem, até pelo que se passava internamente e o bom ambiente que nós tínhamos, né? Então, para nós, e assim, e isso é uma coisa que muitas pessoas que talvez mais à frente vocês possam entrevistar, que passaram pelo Botafogo, e isso independe de ano, vão falar que jogar no Botafogo é sempre diferente por causa do ambiente que se constrói dentro do clube, seja para os jogadores ou seja para a comissão técnica, porque é um ambiente respeitoso, um ambiente normalmente leve, questão de, digamos assim, de problemas, por questão às vezes de resultado, isso vai ter em todo lugar, com todo tipo de torcedor. Mas mesmo com dificuldades, o próprio torcedor do Botafogo sabe, né, diferenciar uma situação da outra. E isso daí em todo o processo, nós obviamente tivemos questões com torcedores na época, né, de ir em aeroporto, ir em General Severiano, mas assim, nunca houve nada além de uma cobrança, tanto é que a gente percebe, né, em relação a muitos outros clubes, né, que há algo além disso, né? Então, o ambiente assim sempre foi muito favorável internamente, desde até da forma como, né, a comissão técnica lidava com os atletas, e os atletas, né, acabavam tendo também uma condição de tratar bem, digamos, os funcionários do clube. Então, o ambiente, por exemplo, numa concentração, ele era agradável, porque nós concentrávamos ali em General mesmo, um lugar pequeno, fechadinho, só estávamos nós lá, então o ambiente sempre foi muito bom. Tem alguém que você mantém contato até hoje dessa época? Eu assim, que mais diretamente a gente se fala, e normalmente ou vem aqui para o Rio, né? No caso, como eu estou morando no Rio, passar férias, é o Leandro Guerreiro. Até porque a filha do Leandro é a mesma idade praticamente da minha, né? A gente se dá super bem, as famílias se dão super bem. Agora, eu tenho, normalmente, com o Jeff, depois, né, dessa turma, tem o Jefferson. Às vezes eu consigo ainda ter contato com o Dodô, né, que são pessoas que estão no contexto ainda do futebol. Os demais, assim, menos, mas sempre que possível, quando a gente se encontra, a gente relembra muitas coisas boas, né, que se passaram. 2007, você falou de um ano, Amanda, que o torcedor do Botafogo lembra com muito carinho, né? Qualquer torcedor que você pare para conversar tem boas recordações desse ano de 2007. Tem algum jogo, Lúcio, que você lembre de 2007? Porque 2007 o Botafogo é vice-campeão estadual, na Copa do Brasil chega bem próximo de ir à final, né? Para nas semifinais contra o Figueirense, na Sul-Americana perde por o River, mas liderou o brasileiro por muito tempo. Tem algum jogo especial que você lembre, assim? Porque são várias goleadas, né? Aqui, antes da gente começar a gravar o podcast, a gente vinha lembrando de algumas. Tem algum jogo, assim, que daquele ano marcou você? Eu acho que aquele ano teve vários jogos, né? Vamos ver. Teve um jogo, por exemplo, eu vou falar de dois jogos que eu acho assim que foram jogos que nós jogamos com, digamos, sobra, entendeu, em relação ao adversário. Um que foi em Brasília contra o Atlético Paranaense, que até nesse jogo acho que eu fiz um dos gols. Esse jogo, assim, para mim, assim, quando eu penso assim sobre um bom jogo que uma equipe normalmente pode fazer, esse jogo sempre me vem à memória. E o jogo que, infelizmente, em nível do que levaria para uma situação de decisão, né, de Copa do Brasil, para mim foi o jogo contra o Figueirense no Maracanã. Porque eu joguei praticamente
acho que, se não me engano, mais de 900 jogos na minha carreira. Mas se teve um jogo que eu, estando atuando, nós meio que, digamos, falando assim, passamos por cima do adversário, foi aquele jogo. É claro que nós tínhamos a necessidade do placar, né? Nós tínhamos perdido o primeiro jogo 2-0, então nós tínhamos que reverter. E assim, o primeiro tempo foi uma coisa absurda, assim, de intensidade de jogo, de possibilidade de gol. E o segundo tempo, né, infelizmente nós tivemos, né, o gol que nós tomamos, mas o placar em si já demonstrava o que foi o jogo, porque nós tínhamos 2-0, tomamos o gol, e ainda assim, que era para, digamos assim, tomou o gol, era aquela água fria, né? Aí nós fomos e ainda buscamos mais um terceiro gol, né? Então, esses dois jogos, assim, para mim, assim, eles são bem memoráveis, né? Um num contexto mais positivo, o outro, ele foi, por um momento, positivo pelo jogo e negativo pelo, digamos assim, por não ter passado, né, para a decisão. E se a gente pensar, é um jogo de semifinal da Copa do Brasil, né? Não é um jogo pequeno. Então você controlar e passar por cima do adversário é mais difícil, né? Um jogo decisivo, um jogo importante. E eu posso confessar que esse, Lúcio, é um dos jogos que eu vi o Botafogo jogando melhor na minha vida, em especial aquele primeiro tempo, que o Botafogo criou de oportunidade naquele jogo no Maracanã. Foi uma coisa realmente impressionante. E foi uma época que estava todo mundo jogando muito bem, né? Você, Zé Roberto, Dodô. Era um time, assim, de muita qualidade, né? Técnica, assim. É um time que praticamente, se a gente for ver assim, nas funções cada um exercia bem a sua função. Nós tínhamos, digamos, o Joilson muito bem pelo lado direito, aí tinha o Jorge Henrique do lado esquerdo que parecia um motor, né? Não parava de jeito nenhum. E aí o Cuca ele armou, né, na oportunidade uma situação que pouca gente conseguia, né, marcar no nosso time, que ele segurava um dos laterais, né? Por quê? Porque ele tinha o Jorge que fazia, digamos assim, todo o corredor, então ele atacava e retornava para ajudar da mesma forma. E aí os nossos volantes eram volantes de boa qualidade, tanto o Guerreiro, o Túlio, o Diguinho quando jogava, o Zé Roberto estava muito bem, aí tinha o André Lima quando entrava bem. Então nós tínhamos assim jogadores que, apesar de naquele momento não serem jogadores assim que talvez tivessem muito glamour, né? Mas que como equipe encaixou e bem trabalhado, né, pelo Cuca na oportunidade. Acho legal, o Lúcio, até agora você me corrija se eu estiver errado, mas eu lembro que em 2007 o Cuca ele inicia o ano, na verdade, com uma formação um pouco diferente. Na direita jogava o Flávio que fazia esse terceiro zagueiro, e a ideia acho que era o Irã jogar como quase um ala, o Irã que jogava assim na Ponte Preta, veio como destaque para o Botafogo e tudo mais. O Irã já veio mais para o fim de 2006, né? Isso, início ali de 7. Uma ideia que ele tinha para o ano seguinte. Sim, aí depois ele acaba invertendo, porque ele traz o Luciano Almeida, que jogava como um zagueiro pela esquerda, e aí o Joilson numa fase espetacular. O Joilson é um que a gente quer trazer para cá também, porque tem, com certeza, grandes histórias, faz um gol espetacular contra o River também, enfim, viveu um momento muito bom naquele Botafogo. Ô Lúcio, 2007 tem uma situação que é o doping do Dodô. Aquilo ali, de alguma forma, mexeu com o ambiente dos jogadores? Olha, eu acredito que tenha mexido sim, porque o Dodô era um dos grandes jogadores, não só do Botafogo, mas do Brasil. Do Brasil. O Dodô estava atravessando uma fase fantástica. E a forma como aconteceu todo o episódio, né, de ter, na oportunidade, gerado tantas dúvidas, e aí a gente não sabia exatamente, de fato, o que tinha ocorrido. E foram, assim, situações que foram muito rápidas na questão do Dodô. Então, na ocasião, a gente até achava que poderia ser algo meio que direcionado, né, até pelo momento que nós estávamos vivendo. E, infelizmente, a gente sabe que tem coisas que fogem um pouco, né,
das nossas mãos, né, nesse sentido. Mas pelo que ele representava e pelo que ele era, né, não apenas no contexto nosso como o jogador em campo, mas pelo que ele era como um dos principais do nosso elenco, né, em termos até de liderança, isso aí acabou afetando bastante na oportunidade. Agora, já que a gente tá falando do Dodô, é um passe pro Dodô ou um cruzamento pro Louco Abreu? O que era melhor? Podia ser um ou outro, né? Se eu sabia fazer gol. O Louco é mais no jeitão dele mesmo, né, de atropelar o adversário, né? Mas o Dodô era o requinte, né? O refino, né? Um jogador que dificilmente você via ele fazer um gol que não era um gol bonito, né? Mas ali os dois tinham muito conhecimento, né? De área, assim. Mas existe uma história, rapidinho, existe uma história com o Louco de que você era o motorista dele. Que história é essa? Conta pra isso, é verdade? O que é isso? É porque na oportunidade o Louco, num primeiro momento, ele não trouxe o carro dele, né? E aí ele também não queria comprar carro aqui. E nós morávamos, eu morava, aliás, depois dele, né, lá na Barra. Então, ele meio que fazia eu sair da Avenida das Américas para pegar ele lá no condomínio que ele morava, em frente à praia. E foi uma ou duas, três caronas, e aí meio que fiquei. Virou obrigação. Virei o motorista do Louco. Mas era bacana porque de manhã já vinha contando as histórias dele, tomando ali o mate dele. É um cara assim, apesar de eu não falar diretamente com o Louco, mas quando a gente se encontra assim, parece que a gente tá constantemente junto, sabe? Pela afinidade, o carinho, assim. Recentemente ele veio receber, né, uma homenagem aqui no Maracanã, né? Eu pude ir até lá para poder dar um abraço nele. Então é bacana e a gente fica feliz, né, quando principalmente em situações como essa, né, de um ex-companheiro que trabalhou com você, né, que é lembrado, que é homenageado. Então, e por se tratar principalmente de um jogador estrangeiro, né, que num contexto que a gente hoje, né, vê muito mais jogadores estrangeiros, né, vindo para o nosso país, mas na oportunidade nós não tínhamos tanto, né. Claro que um outro clube tinha isso, né, buscava ter esse jogador, mas a forma assim como ele passou aqui acabou marcando bastante, né? Tanto que até hoje aí ele é bem lembrado, né, por grande parte da torcida. A gente falou da sua ida ao Santos, agora a gente está falando de Louco Abreu. E aquele grupo de 2010, Lúcio? O Botafogo vinha muito machucado depois de ter perdido aí 3 finais para o Flamengo. Como é que foi aquele ano de 2010? Porque começa com uma derrota pesada para o Vasco, né? Uma derrota por 6-0, tem uma mudança de técnico, muda o rumo daquele campeonato. Como é que era aquele grupo? Como é que era o dia a dia? E como é que ter sido campeão em 2010 depois, né, daqueles vice-campeonatos? Se eu te falar que talvez de todos os grupos era o que menos, digamos assim, era para ser o campeão, seria aquele grupo. Porque na minha visão, com exceção de 2006, que era incógnita, mas 2007, 2008, eu acho que nós tínhamos um elenco mesmo para ser campeão. 2009, como você falou, eu não estava aqui, mas acompanhei em determinados momentos, mas foi um clube, foi um grupo, né, reformado ali, né, um grupo novo, que acabou também dando certo, chegando à decisão. Mas 2010, no caso, pelo que nós tínhamos em relação aos adversários, talvez não seria o forte candidato ao título. Nós conseguimos ir ajustando e dentro de um perfil, de uma linha de trabalho, que aí tem também trazer o mérito para ele, né, que era o Joel, que a partir, como você falou, né, dessa derrota que nós tivemos aí para o Vasco, né, que houve a mudança do comando, o Joel ele foi vendo, principalmente dentro das características que ele tinha no elenco, e ele foi formatando em cima disso. Então, o que, que ele falava para nós? Nós não podíamos perder pontos para os pequenos para nós chegarmos onde a gente queria, né, no estadual. E foi o que ocorreu. Nós tivemos jogos sofríveis, eu posso dizer assim. Até como jogador,
Eu sei que alguns jogos contra os menores foram jogos feios, mas nós vencemos. E isso nos credenciou a chegar, né, a vencer, né, os 2 turnos, né, digamos, né, tanto a Guanabara quanto a Taça Rio, vindo de um resultado desastroso que foi uma goleada. Então, por vezes, assim, é o que ocorre. Às vezes, uma situação no futebol que ela é desse nível, né, onde você acaba mexendo, muitas vezes, num contexto, né, de trabalho, ele acaba gerando uma outra situação, desencadeando um outro caminho, e através disso você consegue encaixar. Foi o que aconteceu nesse grupo de 2010. Nós encaixamos, nós tínhamos jogadores, como se fala, num perfil bastante operário, e em contrapartida nós tínhamos na frente um Herrera que, do jeito dele, era um cara que incomodava muito, né? Um cara raçudo, que não deixava de disputar nenhuma bola, e tinha o Louco Abreu, que era o finalizador. Nós tínhamos bons cobradores de bola parada, como era o meu caso, Marcelo Cordeiro, e assim nós fomos, né? Vencendo os jogos e conseguindo aí... Ainda tinha o Caio, né? Que tinha um pouco de estrela. Do homem, né? Então, o adversário começava a cansar e jogava o motorzinho dele ali no campo, e aí o Caio ia e desequilibrava também favoravelmente ao nosso time. Olha, ô Lúcio, eu não gosto de ficar criando polêmica, então eu não vou perguntar para você sobre os goleiros do Botafogo de 2007 até 2009, meados de 2009, mas eu quero perguntar para você sobre o Jefferson. Assim, foi o maior goleiro que você trabalhou no futebol, assim, o melhor goleiro dos clubes que você passou, que você olhar e você fala, pô, esse cara agarra muito. Eu acho, assim, que o Jefferson foi um dos melhores com quem eu trabalhei. Porque o Jefferson, ele tinha, além da capacidade dele de ser um cara assim, muito centrado, muito focado, ele era um goleiro muito ágil, né? Muito rápido, assim, o Jefferson. E ele fez, durante esse período dele aqui no Botafogo, não só em 2010, mas nos outros anos que eu, mesmo saindo do clube, acompanhei, ele fez vários jogos aqui incríveis, né? Tanto é que ele foi para a seleção, e aí nós não vamos questionar aqui, né, quem estava no comando da seleção na oportunidade, mas ele vinha sendo convocado, né, constantemente. Daqui a pouco tiraram ele da seleção e não se falou mais nada. Mas sempre foi um goleiro assim de alto nível. E assim, eu como um ex-companheiro, te diria que se ele, como goleiro, né, nosso, viesse um pouquinho antes, eu acho que o Botafogo certamente teria uma condição de ter alcançado mais coisas, entendeu? Não só num contexto regional, estadual, mas num nível nacional, porque ele era muito diferente, assim. Era um goleiro que trazia segurança e o grupo tinha uma confiança absurda nele. Eu assim, fazendo um exercício rápido de memória, eu não consigo lembrar de uma falha do Jefferson pelo Botafogo de 2009 até 2015, que ele fica 15, 16, aí 17 ele tem a lesão no braço, né? 16 ele tem a lesão no braço, 17 aí ficou mais no banco pro Gatito, né? Enfim, mas o auge do Jefferson era muito, e assim, acho que é a questão da constância, né? Ele era um goleiro de uma regularidade impressionante. E realmente essa situação da seleção foi uma situação estranha, mas enfim, a gente releva, e o Jefferson fez uma carreira realmente fantástica no Botafogo, não é isso, Amanda? Você lembra de falha do Jefferson? Não lembro. Lembro de muitas outras coisas. Agora, Lúcio, eu tenho uma curiosidade, cara. 2006. Você estava naquele amistoso com o Ituano? Início de 2006. A pergunta é uma curiosidade, é só uma curiosidade. Primeiro ano seu lá no Botafogo, 2006. É um amistoso de pré-temporada. Que eu queria saber uma coisa desse amistoso. A memória dele é boa. É boa. Não, eu vou lembrar o fato. Eu comecei o ano aqui, mas sinceramente eu não estou
Mas eu queria confirmar, porque virou um folclore se é verdade ou se não é, que o Artigas chutou o chão pra bater o pênalti. Não lembra? São... Ficar na saia justa. Não, são histórias, porque assim, tem muita coisa dessa época que vira folclore, né? Hoje em dia é mais difícil, com o negócio de rede social, todo mundo transmite. Eu tô lembrando desse amistoso, não sei se talvez ela Não tenha jogado, né? mas contra o Ituano realmente... Não. Porque assim, virou um folclore essa história aí do Artigas ter chutado o chão. Queria confirmar se era verdade, se não era, porque eu sempre ouço essas histórias do Botafogo, e tem coisa do Botafogo que a gente nunca sabe se é folclore, se é verdade, se não é. Mas enfim, tá beleza. Lúcio, eu vou pedir a gente vai fazer uma pausa rapidinho, eu vou agradecer aqui minha amiga Amandinha Oliveira. Obrigado, Amandinha. Tamo junto. Prazer, Lúcio. Prazer. Nosso camarada João Gabriel Pérez vai vir aí para conversar também com o Lúcio Flávio. É só um minutinho. E aí galera, eu sou o Pedro Henrique Carvalho, como você já pôde perceber, não tô no episódio de hoje com o Lúcio Flávio, mas tô aqui pra te passar um recado. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar com geral os vídeos aqui, cortes também, que vão sair semanalmente aqui no nosso canal do YouTube. Sem mais delongas, vamos pro quadro que não tem nem nome ainda com o João Gabriel Pérez. Deixa sua dica, sua sugestão de comentário pra esse nome do quadro que ainda não tá definido aqui no 3 Pontos. Valeu! Vamos lá! Beleza, trouxe um quadro aqui, tá muito tranquila a conversa, eu vim Arrumar problema. A gente ainda não tem um nome para esse quadro, depois a gente tem que levantar lá na rede social, né? Vamos lá. Vai ao racha, Lúcio. São as perguntinhas aqui envolvendo alguns jogadores que passaram pela sua carreira, você tem que escolher rápido, sem pensar muito. Começando, Jobson ou Michael Suel? Jobson. Dodô ou Luco? Dodô. Joel ou Cuca? Cuca. Jefferson ou Castilho? Jefferson. Dividida com Herrera ou Túlio Guerreiro? Com o Túlio. Tem a cobrança, né? É na hora aí, acabou. Sair pra balada com El Louco ou Jobson? Melhor não ir pra balada, é melhor faltar. Dormir cedo. Agora, mais tranquila, você preferia fazer um gol de falta na final ou ser campeão como treinador? Um título importante. Eu acho que é ser campeão como treinador. Essa é a meta agora, né? Maneiro. Eu separei também umas perguntinhas da galera que a gente disponibilizou nas redes sociais. Sim. E o amigo Renzo Gattais tem uma pergunta até relacionada a isso. Você se inspira em algum técnico para comandar o vestiário? Bom, na verdade, assim, como eu trabalhei com vários treinadores, eu meio que eu busco não fazer o que às vezes alguns fizeram que não levou a nada. Aprendeu com os erros. Eu aprendi com os erros. Porque, como eu fui atleta, eu sei muitas vezes o vestiário que eles estão sentindo, o que está passando. Então, eu procuro, digamos assim, eu não mudar muito do que eu sou no meu dia a dia. Porque eu percebi ao longo dos anos que isso não resolve. Por exemplo, já peguei treinadores que chegou no vestiário, chutou lixo, gritaria. Como eu peguei treinadores que chegou falando tranquilo, manso, ajustou, resolveu, voltou, digamos, para campo e foi muito melhor do que quem fez o estardalhaço, quem fez a gritaria e talvez tenha atrapalhado mais do que ajudado. Tem algum nome que vem à sua mente que você, como inspiração assim ou não? São vários. Olha, um que eu assim sempre gostei do perfil dele e é um nível de pessoa assim que você bem ou estando mal ele não mudava, era o Ney Franco. O Ney, na minha opinião, em termos de gestão de grupo em relação a vestiário, na minha visão, foi um dos melhores treinadores que eu tive. Legal. Outra perguntinha aqui do Jean Lucas. Ele lembra que você chegou a jogar com o Ronaldinho na seleção sub-20, né? Isso. E aí ele pergunta aqui, essa dupla era entrosada? Quem pegava a bola para bater a falta? Como é que era? Rapaz, tu dividir com o Ronaldinho essa responsa, hein? Caso ele já vinha na seleção desde o sub-15. Eu cheguei no sub-20, então ele tinha... Ele já estava na janela. Já estava na janela. Eu tinha que ainda buscar o meu espaço lá no corredor para... Mas o Ronaldo já, desde aquela época, já era diferente. Nós juntos com um torneio lá na Tailândia até, que foi a última convocação antes do Mundial. E
esse menino lá, ele só não fez chover nesse torneio, que era absurdo que ele jogava, assim. E já atraía, assim, chamava a atenção até do público, né, digamos, tailandês, que nós éramos sub-20, né, mas assim, era uma seleção boa que nós tínhamos. Maneiro. Quem mais estava nessa seleção? O goleiro é o Júlio César, que jogou no Flamengo aí, o goleiro hoje do Fluminense, o Fábio. Aí tinha o Mancini, que depois fez história lá na Itália. Mancini nessa época ainda era lateral. Aí tinha o Ronaldinho, tinha o Edu, que jogou anos no Betis. Corinthians também, né? São Paulo, né? Que ele era da base do São Paulo. Ah, sim. Rodrigo Grau. Aí tinha... Seleção boa, né? Fernando, Vivemos que tempos foi bons, o zagueiro né? que jogou aqui, né? No Flamengo. No Flamengo. No Vasco, né? Então, era mais ou menos essa geração aí. Maneiro. Juan zagueiro. Ah, legal. Não vou nem perguntar como é que era o rolê na Tailândia com o Ronaldinho. Na época já tinha rolê aleatório. Vocês chegaram a dividir quarto, ter uma relação próxima ou era mais no campo mesmo? Não, era mais o campo, porque já era definido, né, na oportunidade pela CBF, né, essa questão dos quartos. Uhum. Mas assim, pelo fato, por exemplo, nós já tínhamos tido uma convocação para uma semana de treinamentos na Granja, né? Então, basicamente foi um mesmo grupo e passados aí praticamente 2 meses nós fomos para esse torneio, né? Então, Entendi. Quem era o técnico? era o Toninho Barroso, né? Toninho Barroso. Que trabalhou por anos aí na base, né? Sim. Flamengo, se não me engano. Sim. Tem uma pergunta também aqui do Fábio Silva. Ele fala que você já chegou a revelar que em 2008 você quase foi jogador do Flamengo. É verdade isso? Você considerou pular o muro? Não, na verdade, assim, eu recebi convite praticamente dos 3 clubes aqui do Rio, porque meu contrato estava acabando, e aí eu optei por não fazer isso de imediato, porque assim, eu falei até na época para minha esposa sobre isso, né? Pô, eu tinha uma história aqui no Botafogo, e eu não achava assim uma coisa que talvez me fizesse bem de imediato já ir para outro clube aqui. Aí eu acabei saindo. Quando eu estava no Santos, como o Cuca era o treinador do Flamengo, eles tentaram novamente me levar. E aí eu, nessa situação, ainda ajustando lá a minha questão de saída ou não do Santos, entrou novamente no circuito Botafogo. E aí eu acabei voltando pro Botafogo e não fui pro Flamengo. Maneiro, maneiro. Histórias boas, né, João Gabriel Pérez? Rapaz, Lúcio Flávio, que marcou uma época aí de uma geração, com certeza, dos torcedores do Botafogo. Lúcio, queria que você deixasse um recado aí para os torcedores do Botafogo que estão acompanhando o podcast. Queria agradecer também a toda a comunicação do Botafogo. Eu fiz contato com o Júlio, depois falei com o Fábio, falei com o Fernando, todos eles foram super solícitos. Obrigado mais uma vez pela sua presença, mas deixa um recado aí para o torcedor do Botafogo, já que foi um torcedor que dentro do campo com certeza lembra de você. Eu sou um pouco suspeito de falar, mas antes de falar para o torcedor, queria falar sobre a nossa equipe de comunicação lá do clube. São profissionais fantásticos e nós estamos bem representados lá no Botafogo por eles, né? Então, para quem trabalha no dia a dia do Botafogo, sabe o quão desafiador é algumas situações, e o pessoal assim da comunicação tem sido, ao longo desses últimos anos, muito, muito bom para o clube, né? Então, é sempre bom reforçar isso. E em relação ao torcedor, primeiro, eu só tenho motivo de agradecimento ao torcedor por todo esse tempo. Não apenas o período que eu passei aqui, porque depois que eu saí daqui de 2010 em diante, aonde eu ia encontrava algum botafoguense, sempre tiveram um carinho muito grande, um respeito por mim. E ao torcedor, apesar de todo esse processo, né, da mudança, né, do clube, é que ele continue confiando, acreditando, né, no Botafogo, que dias melhores virão, né? A gente sabe que não é fácil uma mudança como ocorreu, e ela, se a gente for observar, é apenas um ano, né,
de mudança do clube, digamos, tradicional, social para a SAF, e muitas coisas para serem feitas, né? Mas que o torcedor que é apaixonado, que sabe realmente que essa mudança ela acabou sendo fundamental até para a continuidade do clube, que ele possa continuar confiando e daqui a pouco vai começar aí o Campeonato Brasileiro, que ele possa encher lá o Newton Santos, que a gente possa ver a participação dele aí ao longo desse ano para que o Botafogo consiga não apenas fazer bem dentro de campo, mas que o torcedor possa representar bem aí esse clube que é tão tradicional. Mais alguma pergunta, João? Aproveitar. Aproveita que não é todo dia que a gente está com o Lúcio Flávio aqui, né? Então, para dar mais esse momento para os nossos espectadores, tem uma pergunta aqui do José Henrique. Ele lembra que na época que o Jobson começou a ter problemas, você falou abertamente sobre orientações que você dava para ele se afastar de qualquer tipo de polêmica. Você chegou a ser uma espécie de mentor? Você chegou a chamar ele para junto de você para tentar passar uma experiência diferente? Como foi essa relação? Para nós assim que fazemos parte, né, de grupos, né, e dia a dia, a gente sabe que o jogador, de uma forma geral, né, ele vem, digamos, muitas vezes de muitos problemas familiares, né, a caminhada dele até chegar num contexto profissional, ela é muito difícil. Sim. E por vezes, quando ele chega nesse momento, né, que é onde ele tinha que se resguardar, né, ser um cara profissional, porque ali ele poderia, digamos assim, partir para situações muito melhores. Por vezes, o que acontece? Ele acaba se envolvendo com pessoas que aí não dependem do dia a dia, do treinamento, de acordar cedo, e se envolve com pessoas que vão te prejudicar. Na época era isso que a gente falava com ele, principalmente eu, o Jefferson, né, os jogadores que tinham uma liderança na oportunidade. Quantas vezes nós nos reuníamos com ele no quarto da concentração, né, falávamos com ele, passávamos assim, até por ter vivenciado com outros jogadores situações similares a dele, ou de ter ouvido histórias de jogadores que tiveram o mesmo problema que ele. Então, foram diversas tentativas, né? E a gente, assim, percebia que ele era um jogador diferenciado. Sim. Né? Ele Jogava fez bola, né? diferença em 2009, ali naquela reta final do Brasileiro. E certamente, se ele não tivesse se envolvido com as situações que acabaram depois aparecendo, ele teria não apenas, talvez, tido uma vida mais longa aqui no Botafogo, como talvez chegasse até futuramente a jogar numa seleção brasileira, porque ele tinha potencial para isso. Sim. E era um jogador extremamente qualificado e com muita força. O que esse menino fazia em alguns treinos era um absurdo, assim. E os jogos, né, que foram ali aqueles que chamaram mais atenção, foi um pouquinho do que as pessoas que não conheciam ele no dia a dia perceberam, né, da qualidade que ele tinha e certamente Palmeiras, São Paulo, jogos marcantes, né? E que fez muita diferença, né, naquelas ocasiões ali. Diferenciado mesmo. Batia muito na bola, muito veloz, né? Fez gols importantes aí com esse assim, Botafogo. Um nível de velocidade e drible que poucos jogadores eu vi ter assim, nesse meu período como atleta e até hoje trabalhando como comissão, porque é raro você ter esse tipo de jogador. Porque o que acontece? Ou o jogador ele é muito técnico, ele é muito veloz, ele conseguia aliar aí as duas coisas, né? Então, isso que fez dele um jogador diferenciado. Lúcio, já que estendeu um pouquinho, só pra gente encerrar, tem algum cara que você, em tanto tempo de futebol, que você para e você olha e você fala assim, pô, esse aqui era craque? Porque a gente, às vezes, dá uma... Né, a gente, esse aqui é muito bom jogador, esse aqui é isso. Teve algum que você para e pensa assim, poxa, eu joguei com esse cara e esse cara era craque mesmo de bola, assim. Mas que não deram certo? Ou... Não, no geral, assim, um que você para e você fala, pô, esse aí... Assim, eu posso considerar que, digamos, que poderia ter ido mais à frente, que era um craque, era esse menino, o Jobson. Ele era realmente diferenciado. Agora, na minha ida para o Santos, foi quando o Neymar ele estava surgindo, né?
e ele já fazia coisas extraordinárias. Verdade, você pegou esse período. Extraordinárias. E ele era um gravetinho. O Neymar, ele era um graveto. E ele chegou no time lá nosso, no time principal, e já começou a desequilibrar. Tanto é que depois não saiu mais do time. Mas já dava para perceber o quanto ele era craque. Era diferenciado. E, claro, talvez por outras situações, e aí envolvimento, né, com família, externo dele, ele não foi além do que eu acho que ele é. Porque ele, de fato, ele era craque. Esse jogador, para mim, assim, dos que eu estive próximo, foi um dos mais diferentes. Assim ele que subiu, já fazia bagunça no treino com os profissionais. Ele e o Ronaldinho Gaúcho, no meu período como atleta, dos que eu estive próximo, foram os dois mais fantásticos que eu trabalhei. Assim. O Neymar, se a gente pensar rapidinho, 2011 que ele começa na seleção, tem 2010 a Copa, 2011... Mas não 2010 ele não cheguei pra Copa, depois de lá pra cá ele é o camisa 10 da seleção brasileira, né? Não é pouca coisa não, né? 12 anos, né? Não é pouca coisa. Eu lembro que na convocação já vimos. Já existia já a expectativa de se chamar o Neymar. No momento que ele estava passando já no Santos. É impressionante, impressionante. Tá ótimo, Lúcio, obrigado. Mais uma vez, obrigado por ter aceitado aí o convite de participar aqui do podcast. Espero que você tenha gostado, tenha curtido. Tá, boa sorte na nova função de treinador. A gente fala aqui como jornalista, mas também como torcedor. Boa sorte nesse papel à frente do Botafogo. Um abraço para você. João Gabriel Pérez, obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Semana que vem a gente volta com mais um entrevistado, mais algum personagem grandioso aí do futebol carioca para trazer muito entretenimento e informação para os nossos ouvintes. Fique atento aí ao YouTube da Band News FM, não é isso? Band News FM, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter. Pode ir lá, marca a gente. Fala quem você quer ver aqui sendo entrevistado pela gente, que é claro, a gente vai trazendo esses convidados. Promete não, hein? Não promete não. A gente tenta. Essa promessa vai ficar na tua conta. Valeu, gente. Abraço. Abraço.